Boa noite, irmãos. É uma alegria poder participar deste momento, primeiro domingo do Advento, e podermos então olhar juntos agora para a palavra do nosso Deus. Eu quero dar um tema para essa mensagem, para este momento: o Natal que nós não queremos. Não quero falar daquelas pessoas que não gostam do Natal e daqueles que se sentem mal com relação ao Natal. E por causa disso, então, podem vir a não querer o Natal. Não estou falando e pensando nessas pessoas. Mas as milhares de pessoas que gostam do Natal, que apreciam esse momento no final do ano, que gostam de toda a atmosfera que vai sendo criada e na qual nós todos vamos sendo envolvidos, mas que o fazem com motivos errados, que nos levam, muitas vezes, motivos esses que nos levam junto. Apesar de eu ser pastor, talvez, apesar de você ser cristão, apesar de sermos igreja, nós muitas e muitas vezes corremos sim o risco de ter um Natal que, se Jesus estivesse aqui pessoalmente, em carne e osso, e pudesse pegar o microfone, talvez esse seria o Natal que ele não reconheceria como seu. Ele diria, talvez, olha, isso aí talvez é até bonito, mas, e eu? E eu consigo imaginar, então, Jesus nos fazendo esta pergunta: e eu? Então nós queremos fazer essa pergunta: e Jesus? Mas eu quero pensar com você, recordando do que é o Natal. Natal é um momento de muita música, e eu amo música, então Natal é um momento de música. Natal é um momento de muita comida, Natal é um momento de muitas risadas, de muita alegria, é um momento de enfeites, casas enfeitadas, igrejas enfeitadas, árvore de Natal, os laços sendo refeitos, família reunida, muitos presentes, muitos participando de confraternizações, uma atrás da outra, é no trabalho, é da família, é da igreja. Depois do culto, nós vamos para onde? Vamos para uma confraternização. No contexto de trabalho, é momento e é época de férias, é momento de recessos, é momento de férias, feriados, viagens, ou então simplesmente o 13º no bolso, descanso, lazer, fazer coisas diferentes. Muitos, talvez a grande maioria, gostam desse clima até nosso aqui, né? Calor. Lá onde faz frio no inverno, eles têm uma coisa gostosa também com o frio no inverno. Aquela árvore de Natal talvez você tenha em casa, até com a representação, como se fosse a neve caindo. Tudo isso vai tomando conta de cada um de nós. Final de ano, quantas e quantas vezes nós ouvimos dizer que é tempo de revisão de vidas? Quantas e quantas vezes nós aproveitamos para tomar novas decisões, para corrigir erros que cometemos ao longo do ano. É tempo de renovar as esperanças. Tudo isso nós escutamos. Dentro da igreja, é tempo de cultos alegres como este, participações especiais, cantatas, amigos secretos e tantas outras coisas. Mas a pergunta que nós não podemos deixar de fazer é: e Jesus? Aonde está Jesus? Aonde fica Jesus em tudo isso? E eu queria dizer para você que, sem sombra de dúvida, tudo isso que eu acabei de citar pode ser vivido sem Jesus. Jesus não está implícito e de forma automática, não. Mas se tem tudo isso, automaticamente ali está Jesus. Não.
Mas será que nós já ouvimos falar de uma festa sendo realizada para comemorar o aniversário de alguém? E aí todas as pessoas chegam, e aí de repente um olha para o outro e pergunta, cadê o aniversariante? E talvez depois de algum tempo, as pessoas se dão conta e se percebem que o aniversariante não está ali. Eu pensei que ele estava na outra sala, eu pensei que ele estava ali na cozinha, pensei que estava conversando com alguém, eu não vi ele ainda. E depois de algum tempo, talvez a gente chegue à conclusão que o aniversariante não está lá. E aí talvez a gente vai conversar com a família, né, com o marido, com a esposa, pais, filhos, e aí a pessoa fala, não, eu não falei, não era surpresa, então eu não falei nada. E aí talvez a pessoa nem tem ideia, e nós estamos lá comemorando, parece muito estranho, parece muito bizarro, parece impossível disso acontecer, mas no aniversário de Jesus, a data já está marcada, os enfeites estão lá prestes a ser desencaixotados, nós nos preparamos de diversas formas, mas deixamos muitas e muitas vezes de lembrar o que é verdadeiramente o Natal. E é por isso, irmãos, que eu quero olhar com você para a palavra do nosso Deus. E logo no início, alguém disse que o advento é oportunidade de reflexão. Então eu quero iniciar essa sequência de domingos em que nós vamos pensar no Natal, trazendo para todos nós esta reflexão. E onde está Jesus? De fato, existe sim um Natal que nós não queremos. É um Natal onde existe música, mas não tem Jesus. É um Natal onde tem comida, mas Jesus não está presente, onde tem risadas, mas Jesus não é a razão desta alegria, onde as casas e árvores são enfeitadas, mas os corações continuam sem o maior dos enfeites, que é Jesus. Onde existem confraternizações em que Jesus não é a razão de confraternizarmos. Onde as famílias estão reunidas, mas não estão reunidas aos pés de Jesus. Aonde existe sim troca de presentes, mas as pessoas não são capazes de presentear com o seu coração o aniversariante da data. Onde laços são refeitos, mas o laço principal com o Senhor Jesus nem existe. Talvez nunca existiu, e se existiu, talvez foi se enfraquecendo e foi se perdendo ao longo do tempo. Aonde os feriados são aproveitados para dormir mais, mas não para orar mais. Quando temos os recessos, as férias, as viagens, nós aproveitamos para ter mais tempo para fazer de tudo. E ao mesmo tempo, nenhum tempo para fazer o que mais importa, que é ter um tempo com o Senhor Jesus. O momento Natal, quando com o 13º no bolso, nos esquecemos de dizimar do nosso 13º. Descansamos da igreja. Esse é o Natal que nós não queremos. Descansamos do ano inteiro de atividades, de vir aos cultos, de cantar e de tocar, e então queremos descansar um pouco. Queremos lazer, porque talvez para nós, no nosso coração, Jesus é algo chato, sem graça. Não há prazer e alegria por estar na presença dEle. Talvez é tempo de revisão de vidas, mas essas vidas não estão sendo revisadas para serem colocadas no prumo que é Jesus. É tempo de novas decisões, mas em nenhum momento as pessoas estão perguntando para Jesus quais são as decisões que Ele tem para as suas vidas. Então esse é o Natal que nós não queremos, do qual Jesus não faz parte.
onde as esperanças são renovadas, mas Jesus Cristo nunca chegou a ser de verdade a única esperança. Eu lembro quando eu era criança, a Convenção Batista Brasileira lançou uma campanha em todo o país: Jesus Cristo, a única esperança. E eu lembro que lá em Porto Alegre, naquela época, a minha avó era zeladora da igreja e tinha uma parede assim que dava para a rua, muito grande, e a igreja decidiu fazer um painel. Lembra aquele desenho do barquinho, né, da campanha lá? E fizeram um painel bonito, e na frente daquele painel tinha um gramado. E a minha avó era a zeladora da igreja, já nem sei que idade ela tinha já naquela época. Adivinha quem tinha que cortar a grama daquele gramado todo? O neto, né? Que era eu. E aí, então, eu lembro quantas vezes, obrigado, quantas e quantas vezes eu olhava para aquele cartaz, e eu era muito jovem, criança, pré-adolescente, e eu lembro que aquilo ali era só o desenho de um barquinho. Mas talvez a gente cresce, talvez a gente amadurece, talvez a gente faz aniversário, talvez a gente está na igreja já há muito tempo e aquele desenho continua sendo só o desenho de um barquinho. E não passa a ter uma importância fundamental, um sentido. Por quê? Porque nós vamos nos acostumando com tantas coisas. Natal é tempo quando nós vamos cantar muitos hinos que você conhece de cor, que você consegue cantar muito bem, mas, sabendo a letra, não entendemos muitas vezes o que ela significa. Este é o Natal que nós não queremos. E agora eu quero convidar você para olhar o que a palavra de Deus nos fala sobre o Natal e qual é a pista que ela nos dá, então, para que nós possamos entender como o Natal precisa ser vivenciado por cada um de nós. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 até o verso número 7. E vamos permitir que a palavra de Deus nos conduza? Vamos permitir que a palavra de Deus nos mostre aquilo que talvez tantas e tantas vezes tem estado diante dos nossos olhos, mas como que tendo escamas nos olhos, muitas vezes não vemos, não entendemos. Vamos ler? Acompanhe aí. A palavra de Deus diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno,
príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós cantamos nesta noite um cântico que fala que Ele é a luz. O texto nos fala sobre a terra que vivia debaixo da sombra da morte. Raiou a luz. Meus irmãos, o Natal que nós queremos, ele começa com a percepção do ser humano de que ele vive em completa escuridão. A palavra de Deus, meus irmãos, diz assim, versículo número 2, o povo que caminhava em trevas viu a luz. Quando, e nós repetimos isso muitas vezes, quando nós temos falta de alguma coisa, nós passamos a valorizá-la. E muitas vezes só valorizamos algo que sempre tivemos, algo que era normal, que era natural para nós, mas de repente aquilo nos é tirado, de repente aquilo já não está mais presente nas nossas vidas, e então nós nos damos conta de como aquilo fazia grande diferença. A palavra de Deus diz de um povo, e este povo é também um povo do qual eu e você fazemos parte. Não é somente o povo de Israel, não é só lá no tempo de Isaías, ou no tempo da vinda de Jesus, em que o povo estava em trevas. Um povo longe de Deus é um povo que anda em trevas, e é um povo que precisa entender que grandes trevas nós estamos mergulhados. Meus irmãos, eu mostrei para você quantas coisas nós podemos fazer e nem mesmo nos darmos conta de que Jesus ficou e foi deixado de lado, que não existe espaço para Jesus. Muitas vezes nas nossas comemorações, diz para mim se isso é ou não é a mesma coisa que sermos cegos e vivemos em plena escuridão. Quando estamos no escuro, não importa o que haja tão perto de nós, não vemos, não percebemos, não conseguimos perceber e então fazer uso de algo que podia fazer grande diferença. Também quando estamos no escuro, os perigos, eles não podem ser percebidos. Caímos nas armadilhas, por quê? Porque não conseguimos enxergar aquilo que está ao nosso redor. Eu e você precisamos perceber o quanto nós vivemos na dependência de Jesus, que é a luz do mundo. Lá no livro dos Salmos, a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Falar em palavra, nós estamos hoje no primeiro domingo do mês de dezembro. Semana que vem, no próximo domingo, é o dia da Bíblia. Será que realmente temos permitido que a palavra de Deus seja esse instrumento divino para iluminar os nossos caminhos? E por que é que a palavra de Deus consegue iluminar os nossos caminhos? Porque é nela que nós encontramos Jesus, que é a luz do mundo. Mas se nós batemos no peito e achamos que nós não precisamos desta luz, se achamos que nós já estamos em luz suficiente, ou se achamos que conseguimos tatear por nós mesmos e somos capazes então de escolher o nosso caminho, de fazer prosperar o nosso caminho, então abrindo mão de Jesus, que é a nossa luz, nós vamos nos enganando, nós vamos achando que estamos indo tão bem ao longo das nossas vidas. Natal,
O Natal que nós queremos é esse no qual eu e você reconhecemos em primeiro lugar a nossa condição, humanos, falhos, pecadores. E a palavra de Deus nos ensina, lá em Isaías também, que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se somos pecadores, se estamos em trevas, nós precisamos de uma mudança. Em segundo lugar, então, o Natal que nós não queremos é um Natal sem Jesus. É um Natal sem luz. Veja, quantas e quantas vezes nós ouvimos talvez a expressão Natal de luz. Veja, o Natal é de luz, porque Natal significa a vinda de Jesus Cristo, que é a luz. O Natal em si só passa a ter significado se for desta forma. Mas você precisa perceber quantas e quantas vezes nós simplesmente usamos a palavra Natal. E talvez ela vai assumindo significados tão importantes ou tão pouco importantes nas nossas vidas. Talvez significados tão corriqueiros. Nós nos acostumamos, talvez, a pensar em Natal e nos esquecemos de tudo aquilo que está envolvido. Não é que nós não saibamos, não é que nós não sejamos capazes de falar de forma correta. Tenho certeza absoluta que quando no meio dos nossos amigos, alguém nos perguntar assim, fala para nós um pouquinho sobre o significado do Natal, aí alguma coisa vai vir dentro de nós, nós vamos nos lembrar que somos cristãos e nós vamos falar algumas palavras muito bonitas. Talvez lá no trabalho, se o chefe sou eu, ou se o chefe me dá a oportunidade, com certeza eu vou conseguir falar algumas coisas muito reais, muito verdadeiras, mas a questão não é essa. A questão é até onde isto tem sido real aqui no meu coração. Jesus é a luz. O verso número 2 diz que sobre a escuridão, na sombra da morte, raiou a luz. O povo precisava dessa luz, porque o versículo diz, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz. Não é só alguma luz, não é um pouco de luminosidade, é a luz que é Jesus, é a grande luz. Raia, esta luz que ofusca os nossos olhos. Se Jesus é a luz, meus queridos, nós precisamos ter ofuscados nos nossos corações muitos dos nossos sentimentos. Nas nossas mentes, muitos dos nossos pensamentos. Nas nossas atitudes, muitos dos nossos comportamentos. Quando Jesus está presente, Ele precisa fazer diferença nas nossas vidas. Não dá para Jesus estar presente e nós continuarmos vivendo como se Ele não existisse. Por isso, de verdade, precisamos permitir que os nossos corações se façam a pergunta: Jesus tem sido a minha luz? Jesus é a luz. E Ele mesmo declara sobre si mesmo, eu sou a luz. Mas no meu coração, no seu coração, individualmente, pelo nosso desejo, pela disposição dos nossos corações, nós temos colocado Jesus para iluminar os nossos caminhos. Responda essa pergunta diante de Deus. Segunda coisa que eu queria pensar sobre o fato de que o Natal não pode ser sem Jesus, é que Natal é tempo de reconhecermos a nossa condição de carentes do próprio Jesus. Não só a ideia de Jesus, não só algum conhecimento acerca de Jesus, não só o conhecimento das histórias, mas a presença do próprio Jesus, vivo, presente e atuante nas nossas vidas. Se Jesus não faz diferença, se Jesus não me desafia para algo especial e específico,
aonde está Jesus? Uma pergunta que nós precisamos nos fazer é, ao longo das últimas 2 semanas, pega esse tempo aí na sua vida. Quando foi a última vez que você se deparou com a sua miserabilidade diante de Deus? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Esse Espírito tem tido voz em nossos corações? Quando foi a última vez que sentimos desejo de cair de joelhos e diante de Deus pedirmos perdão, porque falta Jesus agindo nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, em tudo aquilo que nós somos. Talvez você já ouviu aquela história de missionários que chegaram a uma tribo distante para pregar o Evangelho, abriram a Bíblia e começaram a falar sobre Jesus. E então os moradores daquela localidade, eles começaram a se olhar e eles depois de algum tempo disseram: não, mas esse Jesus nós conhecemos. Ué, não se sabia, não se tinha notícia de que alguém tinha estado lá para pregar este Evangelho. E eles então disseram o seguinte: nós vimos esse Jesus aqui. E se referindo a alguém, um servo de Deus, que tinha vivido entre eles. Não era Jesus que veio também, não só lá na Galileia, veio também lá naquela tribo. Não. Mas um servo de Jesus, que se pareceu com Jesus o suficiente para que quando Jesus estava sendo apresentado, alguém diz: eu conheço este homem. Eu e você precisamos estampar Jesus. Nós precisamos estampar Jesus em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós fazemos. Isso é muito difícil. Nós nunca vamos chegar lá, mas temos que querer isso ardentemente em nossos corações. Natal é tempo disso, de nós nos perguntarmos: será que as pessoas estão vendo Jesus através de mim? Eu preciso de Jesus vivo, presente no meu coração. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com você é que Natal é tempo de celebrarmos a libertação. Verso número 4 diz assim: pois tu destruíste o jugo que oprimia, quem? O povo. A canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota lá de Midian. Agora chega o momento quando vem a libertação, o jugo está sendo destruído. Eu e você precisamos ter uma mensagem de alegria nos nossos lábios. Nós precisamos aprender a falar que Jesus é aquele que traz libertação. Amém? Amém? Amém. Quando você vir pessoas chafurdando no pecado, pessoas na sarjeta, você não precisa ter pena da pessoa, você precisa lembrar que aquela pessoa precisa de Jesus, porque é Ele quem liberta. Veja, vamos fazer muito pouco por qualquer pessoa que seja, se nós não conseguirmos mostrar isso. Se nós fizermos as pessoas, ou permitirmos que as pessoas acreditem que é a nossa ajuda que pode fazer diferença por algum tempo. Mas Jesus é aquele que pode quebrar verdadeiramente todas as cadeias. E Natal é tempo de nós celebrarmos isso. Então o Natal que nós não queremos é um Natal no qual Jesus não faz diferença. E algumas pessoas até vão entender que tem que incluir Jesus. Vamos agora lembrar de Jesus. Talvez na noite de Natal, na hora da ceia, alguém é convidado para orar. Ou porque todo mundo ali já tem esse costume, como deve ser nos nossos lares. Ou porque nós estamos ali, e então alguém nos dá a oportunidade. Mas
só alguns instantes. Só uma oração, ou só algumas palavras de reflexão. É pouco. É tão pouco. Porque o que as pessoas precisam de verdade é entender a diferença que Jesus Cristo pode fazer, deseja fazer na vida de todos eles. O Natal que nós não queremos é um Natal de um Jesus esquecido, mas também é um Natal de um Jesus coadjuvante, que está sim presente. Ou então, um Natal de um Jesus que é figurante, que só passa no fundo da cena. Passa algumas vezes e nem mesmo é notado. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós já celebramos a ceia ao longo das nossas vidas? Conta aí os anos da sua vida. Quantas vezes você celebrou a ceia de Natal junto com um grupo de pessoas? Em quantas delas Jesus realmente era o personagem principal? Nós nos acostumamos. Achamos que colocar Jesus, então uma pitadinha de Jesus como um tempero, e aí vai fazer toda a diferença. É pouco. Precisamos querer mais, precisamos sonhar com mais, precisamos orar por mais, precisamos pedir: Deus, me dá a oportunidade de fazer diferença neste Natal. No ano de 2023, eu quero ser aquele que leva Jesus, aquele que mostra Jesus, aquele que apresenta Jesus, aquele que fala de Jesus, aquele que explica sobre Jesus. Fala sobre esse Jesus que é a luz. Fala sobre esse Jesus que liberta. Os versos 6 e 7, eles também vão dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Eu queria que você entendesse essas primeiras expressões: um menino e o governo sobre os seus ombros, nos ouvidos de qualquer israelita, qualquer judeu, não fazia nenhum sentido. Lembra que as crianças, elas não tinham importância. Ninguém parava para ouvir uma criança, muito menos alguém depositaria em uma criança o poder, a autoridade, o governo sobre os seus ombros. A palavra de Deus nos fala sobre um rei de Israel que foi ungido ainda como criança. Mas ele teve que passar um tempo com alguns tutores que iriam ajudá-lo até que ele fosse adulto, até que ele tivesse a condição de verdade reinar. E então, quando a palavra de Deus diz: o menino que nasce é o filho que já tem sobre os seus ombros todo o governo, a palavra de Deus está deixando muito claro que é alguém totalmente diferente. Não é alguém que nós conhecemos, não é alguém que vem imbuído daquilo que nós chamamos de poder, de governo ou de autoridade. É alguém especial. E aí o texto continua dizendo, ainda no versículo 6, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele, que tem o governo sobre os seus ombros, estenderá o seu domínio e haverá, o que diz a palavra? Haverá paz. O Natal que nós não queremos também é um Natal sem paz. Quantas e quantas vezes você já passou um Natal brigando? Quantas e quantas vezes você emendou o Natal com outro Natal, brigado com alguém? Anos sem conversar com alguém e talvez dizendo: não, mas é ele que não fala comigo. É ela que não fala comigo já há tanto tempo. Algumas vezes alguém fala para mim assim: a minha mãe passou 3 anos sem falar comigo.
E aí a pergunta que eu faço é mais ou menos assim: você falava e ela não respondia. Aí a pessoa se toca e fala: não, eu também não falava com ela. Mas é ela que não fala comigo. O Natal que nós não queremos é um Natal sem paz. É um Natal de faz de conta. É um Natal que é feito de mentiras e feito de falsidades. Comemos, nos alegramos, nos abraçamos, trocamos presentes, sorrimos uns para os outros, mas os nossos corações não têm Jesus. E quando Jesus está presente nos nossos corações, no meu e no seu, Ele nos puxa para perto dEle. E quando eu e você estamos junto de Jesus, estamos também juntos uns dos outros. Não é possível admitirmos um coração tendo Jesus, mas não tendo espaço, por exemplo, para perdoar alguém que lhe fez alguma coisa. O Natal que nós não queremos é um Natal que está aí estampado nas manchetes, nas notícias, muito presente nas nossas vidas, muitas e muitas vezes. O versículo 7 continua dizendo: e haverá paz. Mas fala como é essa paz. É uma paz sem fim. Uma paz que não acaba. Então não é a paz do Natal. É a paz de Jesus que é o nosso Natal. Mas Jesus não vai embora no dia 26, nem mesmo lá depois. Nem talvez como a tradição de muitos diz, lá depois do dia 6 de janeiro. Não, Jesus não vai embora, a paz de Jesus também não vai embora. Nós conhecemos o Natal das diferenças, nós conhecemos o Natal dos privilégios, nós conhecemos o Natal das exclusões, nós conhecemos o Natal das falsidades, das mentiras, nós conhecemos o Natal comercial. Tudo isso está diante dos nossos olhos todos os dias. E sabe, eu e você temos sido chamados por Deus para fazermos diferença. Amém, irmãos? E eu queria dizer para você uma expressão que meu pai sempre dizia: um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. E talvez você se sente tão sozinho nessa tarefa. Como vou fazer diferença? Sou só eu. Sabe, talvez é só você lá na sua família. E eu queria dizer para você que Deus só precisa de você. Porque você com Deus já são maioria. Talvez lá no seu trabalho é só você. Você sozinho ao lado de Deus. Um com Deus é maioria. Sim, todos nós somos levados e somos obrigados a vivenciar Natal de todas estas maneiras. E algumas delas são muito boas, e algumas delas são muito desejáveis. O que nós não podemos é deixar Jesus do lado de fora. Jesus tem que ser o nosso Natal. E se não houver mais nada, apenas Jesus, eu e você, precisamos estar satisfeitos, felizes, alegres e sabendo que não nos falta mais nada. Eu disse que o Natal é tempo de feriados, recessos, e talvez você vá dizer: mas eu tenho que trabalhar no Natal. Eu não tenho recesso. Para mim nem mesmo é feriado, porque eu estou lá na escala e eu preciso trabalhar. Disse que é tempo de férias e de viagens, e talvez você vai dizer: não, mas eu não consigo viajar, ou porque eu não tenho condições, ou porque eu não tenho ânimo, não vejo graça nisso. Não são essas coisas que podem estragar o nosso Natal. O que estraga o Natal é não haver Jesus. E eu queria dizer para você que muitos vão passar o Natal absolutamente sozinhos.
sentindo falta de pessoas, sentindo falta de tantas coisas. Mas eu queria que você olhasse para o seu coração. E se existe Jesus no seu coração, que você pudesse entender que não lhe falta mais nada. Mas se existe alguém perto de você que não tem Jesus, que você consiga entender que naquele coração, ou naqueles corações, falta absolutamente tudo. Tem muito, mas falta tudo ao mesmo tempo. Que, meus irmãos, nós sejamos capazes de ter, sim, cultos alegres por causa de Jesus. Que sejamos capazes de cantar a todo pulmão por causa de Jesus. Que sejamos capazes de celebrar, como vamos fazer daqui a pouquinho lá juntos, mas por causa de Jesus. Que sejamos capazes, sim, de estar reunidos com as nossas famílias, com os nossos amigos. Que sejamos capazes de estar cheios de sorrisos, mas por causa de Jesus. E quando lembrarmos daquilo que não temos, que nós possamos lembrar, mas temos Jesus. E se existe Jesus, é tudo o que é o Natal. E aí eu já não ando mais em trevas, eu já não ando mais sozinho, eu já não ando mais em desespero, e a minha vida vai estar repleta de paz. E que esse Natal seja o Natal que nós queremos. E o Natal que nós queremos, só para resumir, é o Natal com, por e para Jesus. Com Jesus, por Jesus, para Jesus. Que esse seja verdadeiramente o Natal que nós temos para apresentar a Deus. Que no dia 25 ou no dia 24, nós possamos nos lembrar desta pergunta. E imagina Deus perguntando: qual é o Natal que você tem para me oferecer neste momento? E que nesses domingos que antecedem aquele dia, nós possamos estar permitindo que Deus vá trabalhando e preparando os nossos corações. Meus irmãos, nada daquilo que eu disse é novidade, nem para mim, nem para você, não é verdade? Quantas e quantas vezes nós já tivemos a oportunidade de refletir sobre esses temas. Mas parece que algumas das coisas que vão se repetindo nas nossas vidas vão se tornando menos eficazes quanto mais elas se repetem. Eu sempre gosto de lembrar, não sei se é real ou se é só uma história, mas um pastor que depois de assumir uma igreja, no primeiro domingo, ele pregou um determinado sermão. E eu já falei isso aqui para os irmãos. No domingo seguinte, lá veio ele, abriu o texto, e quando ele falou o texto, algumas pessoas reconheceram aquele texto, que era o mesmo texto da semana passada. Então, alguns perguntaram: como é que ele vai fazer um segundo sermão em cima do mesmo texto? Nossa, que legal, que interessante, que curioso. Mas não era um outro sermão, era exatamente o mesmo sermão. Na terceira semana, de novo o mesmo sermão. Lá antes do quarto domingo, alguém deve ter cutucado lá algum dos diáconos. Então os diáconos chegaram para o pastor e falaram: pastor, então, o pastor chegou agora, talvez o pastor não sabe como é que é o nosso costume, mas a gente está acostumado com cada semana um sermão diferente. E o pastor toda semana está pregando, já foram 3 vezes. E a resposta do pastor era mais ou menos a seguinte: eu vou pregar esse sermão até os irmãos conseguirem colocar isso em prática. Depois de colocar isso em prática, nós vamos para o segundo sermão. E, meus irmãos, isso faz tanto sentido. Não é o que nós fazemos. Mas pensa você com os seus filhos. Você fala, e eles ainda não fizeram aquilo que você já falou tantas vezes. E qual é o seu sentimento? Alegria? Eu tenho que repetir 1000 vezes. É assim, com um sorriso no rosto, que a gente ouve essa expressão? Não.
Então imagina Deus tendo que dizer para mim de novo a mesma coisa. E talvez a pergunta é assim: Adir, você não entendeu? Então vou te falar de novo. Eu vou te explicar melhor. Mas como Deus é de fato misericordioso com cada um de nós. Mas se nós já vivemos 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 natais, e ainda não conseguimos colocar o essencial, que é Jesus, em primeiro lugar, ainda não saímos da primeira lição. Não é verdade? E tudo para nós talvez fica muito implícito. Quando eu falo de Natal, todo mundo sabe que eu estou falando de Jesus. Será? De verdade. Deus é que conhece os nossos corações. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero dar a você agora a oportunidade de talvez perguntar para Deus: Pai, de que forma eu preciso celebrar este Natal? O Natal de 2023 precisa ser vivenciado. De que maneira? Qual é o anseio do teu coração para a minha vida? De que maneira o Senhor espera que sejam as comemorações? De que maneira o Senhor espera que esteja o meu coração? De que maneira o Senhor espera que estejam as palavras que saiam da minha boca? O que o Senhor tem planejado? E talvez essa é a hora de nós dizermos para Deus: eu quero seguir o teu plano. Eu quero obedecer o plano do Senhor para a minha vida. Pai amado, quero louvar o teu nome, ó Deus, porque a tua palavra nos apresenta um Jesus que vem para trazer luz. É a luz que brilha no meio da escuridão. É a luz que dissipa todas as trevas. E nós queremos, ó Deus, ser porta-vozes desta grande verdade. Jesus Cristo presente, para fazer diferença nos corações de homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos, ricos, pobres, nos palácios ou nas favelas, nas igrejas ou nos hospitais, aonde quer, ó Deus, que haja algum coração, que ali, ó Deus, a luz do Senhor Jesus possa brilhar, mas que isso seja, ó Deus, através de cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome, por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus faça a vontade dEle nas nossas vidas.